futuras na ecologia presente na Igreja. Obrigada, Papa Francisco, pela coragem, pela energia que nos dá. A sua exortação, querida Amazônia, nos faz sentir mais perto do amor de Cristo e da Igreja e nos empurra a acolher o grande desafio de estar perto dos mais vulneráveis e, junto com eles, cuidar de nosso planeta, de nossa casa comum. Obrigada, Papa Francisco. Eu saúdo com muito carinho aqui de Roma. Agora dou a palavra ao cardeal Michael Cherny, da seção imigrante, secretário especial do Sínodo, do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. E ele nos ajudará a entrar sem paz nos conteúdos da exortação apostólica. Obrigada. A exortação começa assim. Querida Amazônia, como uma carta ao centro de Papa Francisco pela Amazônia e pelos seus tantos povos, o seu amor pelo mundo e por todo o seu povo. Somente aquilo que é amado pode ser salvado, somente o que é abraçado, acolhido pode ser transformado. A Amazônia, tão amada, tocou o Papa em todo o seu esplendor, no seu drama, no seu mistério, mas, ao mesmo tempo, o tocou pelo sofrimento, pela destruição, à beira do desespero. Portanto, isso denuncia toda uma série de injustiças e de advertências, como convites urgentes a compartilhar os sonhos e a responder. Com a introdução aqui da Amazônia, Papa Francisco explica que ele não quer substituir ou repetir o documento final do Sínodo. Bem sim, ele reza para que toda a Igreja se deixe enriquecer e colocar-se em discussão pelos trabalhos do Sínodo, que todos na Amazônia tentem atuar este documento, e todos os homens de boa vontade e as mulheres encontrem inspiração nesse documento, o documento final. E qual é o status desses dois documentos no âmbito do ensino oficial da Igreja? Querida Amazônia, é uma exortação pós-sinodal, é um documento magisterial e pertence ao autêntico magistério do sucessor de Pedro. Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral é o documento final de uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos e, como qualquer outro documento sinodal, é constituído por propostas que os padres sinodais votaram e aprovaram e que foram confiadas ao Santo Padre. Ele, por sua vez, autorizou a sua publicação e junto com os votos, junto com a votação que recebeu. No final, ele diz que eu gostaria de apresentar oficialmente o documento final que manifesta as conclusões do Sínodo e incentiva a todos a ler este documento integralmente. Essa apresentação oficial e este incentivo dão ao documento final uma autoridade moral. Ignorá-la seria uma falta de obediência à legítima autoridade do Santo Padre. Em vez de encontrar pontos difíceis, não pode ser considerado uma falta de fé, pois, visto que se falta de um sínodo especial que concentrou-se sobre uma região especial, requer uma compreensão criativa e profunda para poder aplicar aquilo que está naqueles documentos para além da Amazônia. Esses documentos tocam toda a Igreja, o mundo inteiro, mesmo se não de maneira uniforme. Querida, a Amazônia pode nos ajudar e nos guiar para uma recepção harmoniosa, criativa e harmoniosa de todo o processo sinodal. Então, temos dois documentos de dois tipos diferentes. O documento final é o resultado do processo sinodal, enquanto Querida Amazônia é a reflexão do Santo Padre sobre o processo sinodal e sobre o documento final. O primeiro, o documento final, é constituído por propostas feitas e votadas pelos padres sinodais e tem o peso de um documento final sinodal.
O segundo documento, Querida Amazônia, que reflete sobre todo o processo e sobre o documento final, tem a autoridade do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Para concluir, Papa Francisco incentiva todos a avançar ao longo de caminhos concretos que possam permitir à realidade da Amazônia de transformar-se e livrar-se dos males que a afligem. Obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Sua Eminência Czerny e também Padre Adelson, Irmã Augusta e o professor Nobre estão disponíveis depois, no final deste encontro, para entrevistas. E a outra coisa que eu queria dizer, antes de abrir o debate, as perguntas, que o vídeo que nós vimos, também como os outros vídeos que foram passados no começo e preparados por Vatican Media, estão disponíveis para os jornalistas que quiserem, que estão interessados em tê-los. São duas coisas que eu queria dizer e agora eu deixo a palavra a vocês para que façam as perguntas. A pergunta é para o Cardeal Czerny. O Cardeal Miller já reagiu ao documento, chamando um documento de reconciliação. Eu sei que não quer ver a Igreja dividida em duas partes, entre progressistas e conservadores, mas há muitas coisas no documento, soluções propostas em relação, por exemplo, à falta de sacerdotes. São algumas das coisas que são propostas também pelos conservadores, como pelas vocações, etc. Eu creio que há um aspecto importante, que há muitos sacerdotes que vêm dessas áreas e que prefeririam ir em outros lugares e também vice-versa. Eu não sei se esse documento, na sua opinião, é um documento de reconciliação, porque sabemos que há, principalmente fora do sínodo, houve polêmicas e, se não fosse um documento de reconciliação, não seria um documento de Papa Francisco. Em outras palavras, a reconciliação, misericórdia, o diálogo estão no centro deste documento e da política do Papa, e são a verdadeira solução. Eu estou contente que o senhor percebeu esse aspecto, que o salientou, e posso afirmar que sim, este é uma reconciliação, é algo de estimulante, é um desafio, e como dizia, em lugares diferentes, em modalidades diferentes, é assim. Portanto, nós olhamos com antecedência as consequências para as pessoas que vivem na Amazônia, que irão aplicar o que foi dito, mas também o farão aqueles que não estão na Amazônia. Pergunta para o Cardeal Czerny. O senhor levantou esse aspecto e eu continuo, portanto. O autêntico magistério poderia ser um pouco mais específico sobre esse ponto? Sim, posso dizer que pertence ao magistério ordinário. Talvez eu possa fazer alguns comentários adicionais, se não se incomodam. O magistério é diversificado entre objeto a nível de autoridade e pela intenção de quem ensina. Então, poderia abordar esses aspectos no específico, e não é que eu quero fazer uma polêmica, mas há cientistas, sociólogos. O que acontece quando o consenso científico desloca-se e nos diz que as coisas são muito piores do quanto parecem e as causas
o que nós achávamos antes não pode ser mais aplicado, as causas são outras, enfim, este é um magistério autêntico e é como acreditar que há aspectos que nos limitam e como o objeto não é um objeto de fé. Não sei se o senhor pode acrescentar algo. Bem, o objeto propriamente dito é a sequela de Cristo e viver segundo o Evangelho. E é claro que, vivendo segundo o Evangelho, nos adaptamos às circunstâncias que mudam no mundo. Portanto, eu creio que a autoridade adquirida à Amazônia, como disse, faz parte do magistério ordinário do sucessor de Pedro, e nós somos felizes de acolhê-lo nesse sentido e o aplicamos no nosso mundo difícil e que está mudando com todos os dons que Deus nos deu, entre os quais a inteligência, a nossa emoção, a nossa vontade e o nosso empenho. E creio que nós não temos nenhuma dúvida sobre o dom que recebemos de Papa Francisco com esse documento. Obrigada. Eu quero acrescentar somente uma palavra. Todas as encíclicas sociais, a partir de Leão XIII, tinham a ver com situações históricas contingentes. Isso também refere-se aos documentos que são produzidos nos dias de hoje. Elis? Bom dia, sou Elis. Eu gostaria de perguntar sobre algo que disse o Papa sobre a liturgia, sobre a necessidade de incluir mais elementos da tradição indígena, a sua maneira de se exprimir na liturgia, e numa nota ele refere-se à proposta feita durante o sínodo de fazer um ritual amazônico para a liturgia. Eu gostaria de perguntar se essa é uma porta aberta para fazer esse ritual. Eu creio que, de fato, há uma referência ao ritual amazônico na nota 102, se não me engano. E, como sempre, é um procedimento, como em outros casos, quando se fez referência ao rito congolês. Antes do Natal, foi feita uma missa na Basílica de São Pedro com a comunidade congolesa com aquele ritual. E como aquele ritual, os rituais nascem de uma igreja local que o propõe e que faz propostas dentro de um processo padrão que é utilizado nesses casos. E também, neste caso, evidentemente, na nota, nos referimos a esse tipo de processos. Faccio la domanda in portoghese. A Padre Adelson. O Papa foi acusado no Brasil por muitos grupos de tratar de temas que não são de sua alçada e foi muito perseguido por conta disso, já que, segundo esses grupos, isso competiria aos governos nacionais que compõem a região panamazônica. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. E a segunda pergunta é em relação ao fato do Papa não comentar tanto sobre padres casados, viri probati e tudo mais, e essas questões disciplinares, como um movimento estratégico justamente para focar o documento na questão ambiental. Obrigada. Agradeço a pergunta, é uma oportunidade para
talvez nós, como cristãos, mas também os não cristãos, sermos melhor informados de que, dentro da missão da Igreja, compete, sim, ao Santo Padre e a todos nós, como cristãos, estarmos preocupados com toda a realidade que nos circunda, entre elas todo o contexto social, político, econômico e, portanto, também ecológico, não é? É verdade, como você disse, que em alguns grupos ou pessoas não há ainda essa compreensão, creio eu, por falta de melhor fundamento teológico, de conhecimento dos próprios documentos anteriores da Igreja. Mas se nós formos consultar, por exemplo, o nosso próprio catecismo da Igreja Católica, ali já há referências claras, por exemplo, ao papel da Igreja no que diz respeito à economia. Por exemplo, o número 2047 do Catecismo da Igreja Católica fala que tudo que tem a ver com a matéria econômica deve levar em conta o respeito à dignidade humana, exige uma prática da justiça, deve ter em conta a solidariedade e toma como exemplo a própria figura de Jesus Cristo, nosso Senhor, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Tomo esse exemplo citando um artigo do Catecismo da Igreja Católica para dizer que o que o Santo Padre faz não é mais do que ser fiel ao magistério da própria Igreja, que nos incita, nos convida a sermos cristãos que tenham uma postura também ética no mundo. A nossa fé não é uma fé desencarnada, não é? E a encíclica Laudato Si já é um clamor, não é, do qual o Papa faz eco de toda uma situação também de injustiça, de desequilíbrio que existe hoje no mundo, muitas vezes provocadas pelas nossas próprias ações, pelas nossas políticas equivocadas e que vão trazer prejuízos não só para uma região como a Amazônia, mas no final das contas, como nós já estamos vendo, e o professor Nobre é a pessoa mais autorizada aqui para testemunhar isso, os efeitos climáticos que a destruição de uma determinada floresta no mundo causa em todo o globo. Portanto, esta posição que o Papa faz é dentro de toda a tradição. Lembrando que ele não é o primeiro Papa a se manifestar sobre questões ecológicas, a manifestar sua solidariedade explícita para com os povos indígenas. Santo Padre São João Paulo II, nas 2 vezes que esteve no Brasil, fez questão de se reunir com as lideranças indígenas e se colocou ao lado delas na luta pelos seus direitos, pela defesa da sua cultura, da sua tradição. Nosso Papa Emérito Bento XVI, quando esteve em 2007 também no Brasil, fez a mesma coisa. Portanto, e eu diria que é isso que o Papa quis chamar a atenção, muito mais do que ficar preso a somente um ponto do documento final. Obrigada, Padre Adelson. Elise da Seikov. O processo será gerenciado pela Congregação do Culto Divino. Andrea Gagliarducci. E depois Sandro. Bom dia. Uma curiosidade, por que essa exortação foi assinada em San Giovanni Laterano e não no Vaticano? Isso, como em outros casos, em alguns casos, o Papa assina alguns documentos em San Giovanni Laterano quando reconhece que há um conteúdo especialmente pastoral. Essa é a explicação. Santo Magister, na exortação não há nenhuma palavra sobre a ordenação sacerdotal dos homens casados, mas no documento final do sínodo, sim. Peço ao cardeal Chemney. O senhor antes salientou, na parte inicial da exortação, a inclusão do documento final numa espécie de magistério para o Papa. Então, eu gostaria de perguntar, portanto, isso significa que, a partir daquele documento final, uma conferência episcopal pode tomar a ideia para tomar decisões sobre a matéria da ordenação de homens casados?
Eu não creio que o documento final está incluso no magistério do Santo Padre. Eu disse que o Santo Padre apresenta o documento final para nós, junto com a sua exortação, e ele nos incentiva a todos a reler todo o documento. Portanto, as propostas especiais, que são de vários gêneros e de nível diferente, que tiveram diferente difusão, ficam sobre a mesa como propostas feitas pelo Sínodo, que incentiva a Igreja na Amazônia, em todos os lugares, as pessoas de boa vontade, a ler e a compreender e a beneficiar-se pela aplicação de tudo na realidade em que vivem. O documento final, não o magistério. O sínodo, de outro canto, não era um confronto sobre o celibato, mesmo se, é claro, é um tema que teve o seu peso. O tema do celibato e o ingresso do sacerdote e dos diáconos permanentes era uma resposta a uma exigência pastoral de evangelização. O Papa percebeu essa exigência e respondeu com 3 palavras que estão no ponto 90 da exortação e que alguém citou antes, me parece, falando de oração, generosidade e formação. De outro canto, vou acrescentar mais uma coisa, pois tendo feito uma comunicação poucos dias atrás, a posição do Papa sobre o celibato era já conhecida. Obrigado. Robert Mitchell. Eu quero voltar a este tema do magistério ordinário, porque em 2018 o Papa promulgou uma Constituição Apostólica que se chama Episcopalis Communio. No artigo 18, ele diz, e eu cito, recebida a aprovação dos membros, o documento final da Assembleia é oferecido ao Romano Pontífice, que decide de sua publicação. Se aprovado expressamente pelo Pontífice, o documento final participa do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Vocês disseram o contrário hoje. Aqui, talvez, eu peço à sua eminência, Cardeal Baldisseri, que conhece melhor do que eu os procedimentos sinodais. O senhor leu o texto e me parece claro, não é tão ambíguo. Se aprovado expressamente pelo Pontífice, o documento final participa do magistério ordinário. A exortação apostólica não fala de aprovação do documento final. Fala de apresentação, mas não de apresentação, não de aprovação. Eu convido a ler, diz que não repete, não quer repetir o documento, porém diz, e não cita o documento, isso creio que é uma coisa importante, significa que ele, a conclusão é que já foi dita pelo cardeal Terni. Não há uma palavra canônica clara que de aprovação, como o artigo 18, e fala de aprovação expressa, não indireta, não pensada, expressa. E me parece que o cardeal Czerny disse também que tem uma certa autoridade moral o documento, é claro, mas não magisterial.
Obrigada, Eminência. Há alguém no fundo que quer falar? Bom dia, New York Times. Eu não entendi algumas coisas. Então, o documento final, que tem uma autoridade moral, como vocês disseram, mas há algumas propostas que podem ser aplicadas, se entendi bem, mas a questão da ordenação dos sacerdotes casados não pode ser realizada sem a aprovação do Papa. Não é que eles podem simplesmente fazer isso. Então, parece que essa proposta foi recusada. Allora, Temos que ter presente que o Papa nos convida sempre a fazer um caminho de diálogo sinodal. Ele quer envolver sempre toda a igreja nesse processo. O sínodo foi este processo que não termina com o sínodo e nem termina com a exortação apostólica. É um convite que ele faz agora, quando diz no número 4 da sua exortação, que espera que toda a igreja, e depois faz questão de citar pastores, consagrados, fiéis laicos, leigos, né, se empenhem na aplicação daquilo que o documento final propôs em 120 pontos. Obviamente que o Papa não poderia dizer que todos estes pontos, ele, de imediato, não é, poderia, mas não podemos aqui falar do que não está dito, né? Estamos dizendo só do que está dito. Mas o que ele nos convida é a pensarmos a como, de agora em diante, podemos retomar cada um desses pontos, cada um no âmbito do seu estado de vida vocacional, da sua atividade dentro da igreja, do seu território onde vive, e acredito, então, que há algumas coisas dentro daqueles 120 pontos que, obviamente, compete à sua santidade decidir. Há outras que nós podemos imediatamente já pensarmos na nossa comunidade, o bispo na sua diocese, aquela conferência episcopal naquele país, e cada batizado na sua vida pessoal. O que esse chamado do Santo Padre pode ser já aplicado na minha vida, na minha paróquia, na minha diocese, na minha conferência episcopal, e ele se detém o direito de, como Papa, né, decidir aquelas coisas que competem somente a ele. Por isso que eu vejo que a proposta que ele nos convida a fazer é retomarmos agora todo o conteúdo do caminho sinodal e buscarmos continuar o discernimento de uma igreja que é chamada a este caminho de diálogo e caminho de discernimento, como ele cita no número 2 da sua exortação. Desculpe. Allora, per quanto, em relação à questão, falou-se da evangelização no sínodo. Houve questões sobre como realizar, foram feitas algumas propostas, não todas foram acolhidas na exortação apostólica. O documento final é um documento precioso, autorável, a autoridade deriva do sínodo dos bispos. Papa Francisco reconhece esse papel ao documento, a ponto que o apresenta oficialmente e nos pede que o leamos, mas não se torna magistério. Então, tudo aquilo que está no documento final deve ser visto à luz da exortação apostólica e que constitui uma lente para ler o documento final do sínodo, inclusive a aplicação ou atuação que é mencionada no ponto 4, refere-se a pastores, homens e mulheres consagradas, fiéis e leigos, e essa aplicação deve ser realizada à luz dessa exortação. No que se refere aos pastores, aos sacerdotes consagrados, homens e mulheres fiéis e leigos, todos segundo as suas competências ou segundo o seu papel na igreja. O Papa fez a sua parte com a exortação apostólica.
Não sei se isso esclarece um pouco a sua dúvida. Obrigada, Mateo, que você me apresentou. Para os cardeais, eu gostaria de um esclarecimento. O que significa que o Papa fechou a porta sobre a questão dos sacerdotes casados e sobre as diáconas? Essa é uma pergunta para o cardeal Baldisseri. E essa é uma decepção para os bispos latino-americanos? Eu creio, talvez, que é oportuno que seja o cardeal Czerny a responder. É ele especialista nesses casos. Eu creio que a melhor maneira para compreender é ver tudo no âmbito de um processo e parte de uma viagem. Por isso fala-se de sínodo. Nós chegamos a um ponto muito importante desse processo sinodal, mas há ainda muitos quilômetros a serem percorridos, um longo caminho a percorrer. Então, as perguntas às quais se referem são perguntas que estão em evolução, são temas que não foram resolvidos pelo Santo Papa, além daquilo que ele disse na exortação. Portanto, se há perguntas que vocês acreditam que estão abertas, ou que a Igreja considera que estão abertas graças à exortação, continuarão a ser objeto de discernimento, de discussão, de oração, e, portanto, iremos amadurecer até chegar a uma decisão. Como disse Padre Adelson, essas decisões podem ser feitas a nível de diocese, de conferência, etc. Depois há decisões, porém, que são tomadas aqui. Então, eu creio que, se olharmos a um fechamento, no sentido de poder fechar o artigo com um ponto, não, infelizmente não é assim. Marco Politi. É uma pergunta ao cardeal Baldisseri sobre a concretidão do processo sinodal. O parágrafo 111 não é fruto da pressão da opinião pública ou dos mass media, mas de um longo processo que o senhor descreveu desde o começo. O Santo Padre escolheu como orador geral o cardeal Humes, cujas ideias eram conhecidas a todos, e o Santo Padre autorizou um instrumento, um labor, depois apresentado na Assembleia, que tocava os pontos que foram retomados com a votação, 2/3 do parágrafo 111. A minha pergunta diz respeito somente a isso. Depois de todo esse processo, que nas várias etapas foi aprovado e incentivado pelo Santo Padre, é compreensível que o Santo Padre não diga uma palavra sobre este parágrafo que foi votado pelos padres sinodais? O Santo Padre não disse uma palavra sobre nenhum item, nenhum número do documento final. Ele disse, eu não vou citar. Portanto, ele não citou esse tema também, não citou nada. Ao contrário, me parece que ele respondeu quais eram os passos que deviam ser feitos. E são aqueles de exortar os bispos, as vocações. Em segundo lugar,
pedir aos bispos generosidade para que enviem sacerdotes, missionários na Amazônia. Terceiro, formação antes e durante e também pós-permanente, a formação sacerdotal adaptada à região. Que toca também o problema da inculturação e toca também a questão da liturgia. Não falou de ritual amazônico. Depois falou da liderança, do que é importante para os leigos que os padres assumam suas responsabilidades. Neste âmbito, eu creio que ele alargou um horizonte que vale principalmente para a Amazônia. Então, eu queria dizer que o sínodo é um processo. O tempo é maior do que o espaço, repete, e isso significa que o Santo Padre chegou a esta conclusão. 111, como outros números importantes, e os considerou ainda como processo sinodal. Eu gostaria de dizer que o campo está aberto e que caminha-se nesse sentido. Obrigada. Eu creio que sobre esse ponto da Igreja em Caminho, podemos concluir a conferência coletiva. Acho que não temos o espaço para fazer outras perguntas no âmbito de uma conversa com os palestrantes de hoje. Agradeço a todos pela vossa presença, paciência e nos encontramos nos próximos encontros. Obrigada a todos.